Você já reparou como algumas tempestades parecem chegar sem aviso? Um dia está tudo relativamente tranquilo e, de repente, um diagnóstico aparece, uma preocupação invade a mente, uma conta inesperada surge, um relacionamento entra em conflito, uma porta se fecha. E você sente como se o vento começasse a soprar forte, arrancando sua paz pela raiz. De uma hora para outra, o que era só um incômodo vira um turbilhão interno. Já aconteceu com você? A maioria das pessoas tenta enfrentar essas tempestades com as próprias forças. Aperta os dentes, engole o choro, diz para si mesma, eu dou conta, mas por dentro vai se desgastando. O sono vai embora. A ansiedade cresce. O medo começa a ditar as decisões. A vida continua por fora, mas por dentro parece que o barco está prestes a afundar. Existe, porém, uma verdade que muda tudo. A voz de Deus ainda acalma tempestades. Imagine, por um instante, se hoje não amanhã, não daqui a um mês, a voz do Senhor entrasse no seu coração e silenciasse tudo aquilo que tenta derrubá-lo. Imagine sentir paz no meio do caos, perceber que você não está sozinho, que o Deus que acalmou ventos e mares continua falando, continua guiando, continua sustentando. E a pergunta é, se Deus falar com você hoje, você vai ouvir? Porque muitas vezes o barulho da tempestade é tão grande que esquecemos quem tem autoridade sobre ela. Mas hoje será diferente. Eu sei que há momentos em que o coração parece pesado demais. A gente tenta manter a postura, tenta ser forte, tenta sorrir, mas por dentro está tudo meio bagunçado. Ninguém imagina o quanto você já segurou firme quando queria desabar. Quantas vezes você engoliu lágrimas para não preocupar quem estava à sua volta? Quantas noites você deitou cansado do lado de fora, mas exausto por dentro? Todos nós passamos por temporadas em que a alma fica cansada, em que o corpo até descansa, mas a mente não para, em que a fé é verdadeira, mas o medo insiste em sussurrar. E se você está aqui, buscando ao Senhor logo pela manhã, isso já revela algo precioso sobre o seu coração. Em vez de correr sozinho, você escolheu correr para Deus. Enquanto muitos acordam correndo, preocupados, ansiosos, você está aqui dizendo, Senhor, fala comigo, acalma a minha tempestade. Esse tipo de busca nunca passa despercebido. A palavra de Deus declara em Jeremias capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E também nos lembra em Salmo capítulo 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nós estamos juntos nisso. A gente sente medo, sente pressão, sente incertezas, mas também sente esperança. Porque sabemos que existe uma voz maior do que a voz da preocupação. Uma voz que não treme, que não falha, que não muda. A voz de Deus. E hoje nós vamos buscá-la. Hoje vamos deixar essa voz acalmar tudo dentro de nós. A verdade é que as tempestades da vida não pedem permissão. Elas chegam e chegam forte. Às vezes a tempestade é emocional. O coração aperta, a respiração muda, a ansiedade dispara e a mente começa a imaginar o pior. Às vezes é financeira, as contas se acumulam, as portas parecem se fechar, as oportunidades diminuem e o medo aumenta. Às vezes é familiar, discussões frequentes, silêncio pesado, afastamento, desgaste, palavras que ferem mais do que deveriam. Às vezes é espiritual, um peso invisível, um cansaço profundo, uma sensação de seca na alma, como se as orações não passassem do teto. E quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, a pergunta que grita dentro de nós é simples e dolorosa. Será que eu vou aguentar? A Bíblia descreve esse cenário quando fala dos discípulos no barco. Em Marcos capítulo 4, versículo 37, está escrito:
levantou-se um grande vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de maneira que este já estava a encher-se de água. É assim que muitos vivem hoje, cansados, cheios de medo, sentindo que a vida está enchendo de água, e quando a tempestade fica mais forte, começam a surgir pensamentos perigosos. E se não der certo? E se eu perder tudo? E se eu não suportar? Esse é o objetivo do inimigo: usar o barulho da tempestade para tentar silenciar a sua fé. Mas existe uma verdade que ele teme: Deus não se assusta com tempestades. A revelação é simples, profunda e poderosa. A tempestade não tem a palavra final, Deus tem. No mesmo episódio em que os discípulos estavam apavorados, a palavra registra algo extraordinário. Marcos capítulo 4, versículo 39 diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande bonança. Perceba, Jesus não precisou lutar com a tempestade, não precisou empurrar as ondas, não precisou fazer força, ele apenas falou. E quando Deus fala, o caos obedece. É isso que muda tudo. Talvez o problema não seja a tempestade, mas o volume dela dentro de você. Talvez o problema não seja o vento, mas o quanto você esqueceu quem está no barco com você. A palavra confirma em Salmo capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E reforça em Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Metáforas simples, mas poderosas. A tempestade é barulho. A voz de Deus é direção. O medo é vento, a fé é âncora. O caos é temporário. A presença de Deus é eterna. A tempestade pode até tentar definir o que você sente, mas não define quem você é e nem define o que Deus pode fazer. Hoje, o Senhor quer lembrar: eu continuo acalmando tempestades. Se a voz de Deus acalma tempestades, então a pergunta é: como ouvir essa voz hoje? 3 passos simples e poderosos. 1. Silencie o barulho interno. Antes de Deus falar com clareza, é preciso reduzir o volume da preocupação. Respire fundo, entregue, confie. Aquietar não é passividade, é fé ativa. É dizer: Senhor, Tu sabes, eu descanso em Ti. 2. Declare a palavra mesmo sem sentir. A fé não nasce do que se vê, mas do que se ouve. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você declara a palavra em meio à tempestade, não está negando a realidade, está afirmando uma realidade superior. 3. Lembre-se de quem está com você. Você não está lutando sozinho. Você não está atravessando isso sozinho. Deus está no barco. Isaías capítulo 41, versículo 10 declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Hoje é o dia, agora é o momento. A tempestade não vai comandar o seu dia. A voz de Deus vai. Respire fundo, prepare o coração, porque agora vamos orar e esta oração será um divisor de águas na sua manhã. Senhor, Pai amado, Deus eterno e poderoso, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti com humildade, com reverência e com expectativa. Nós reconhecemos que Tu és o Deus que fala, o Deus que guia, o Deus que acalma tempestades. Tu és santo, Tu és soberano, Tu és infinitamente maior do que qualquer vento que sopra contra nós. Nada te surpreende, nada te abala, nada foge ao Teu controle. Por isso, Pai, antes de qualquer pedido, nós queremos declarar quem Tu és. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas horas de angústia. Tu és o Deus que nunca falha,
o Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome. Nós reconhecemos que, acima de toda circunstância, acima de toda ansiedade, acima de todo medo, tu permaneces no trono, mas também confessamos, Pai, que muitas vezes permitimos que o barulho da tempestade nos distraia. Confessamos que nem sempre confiamos como deveríamos. Às vezes, deixamos que as preocupações dominem a nossa mente. Às vezes, deixamos que pensamentos de derrota se instalem. Às vezes, tentamos lutar com as próprias forças e esquecemos que tu tens poder para acalmar aquilo que nos assusta. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão, perdão pelas vezes em que olhamos mais para o vento do que para a tua face. Perdão pelas vezes em que deixamos a ansiedade crescer em vez de deixar a fé se firmar. Perdão pelas vezes em que tentamos controlar o que sempre esteve nas tuas mãos. Purifica, Pai, a nossa mente, nossas emoções e o nosso espírito. Ensina-nos a confiar mais profundamente. Ensina-nos a descansar mais plenamente. Ensina-nos a entregar de verdade tudo nas tuas mãos, porque tu és digno da nossa confiança. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela tua presença constante. Agradecemos porque, mesmo quando não percebemos, tu estás nos sustentando. Mesmo quando pensamos estar sozinhos, tu estás ao nosso lado. Mesmo quando sentimos medo, tu nos seguras pela mão. A tua palavra declara em Salmo capítulo 29, versículo 4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Então, Pai, nós te pedimos, fala ao nosso coração agora, que a tua voz acalme a tempestade na nossa alma, que a tua voz silencie todo pensamento de ansiedade, que a tua voz expulse todo medo, que a tua voz traga paz onde há inquietação, que a tua voz traga ordem onde há caos, que a tua voz traga luz onde há escuridão. Senhor, nós apresentamos diante de ti cada tempestade que estamos enfrentando. Tu conheces os medos secretos, tu conheces as preocupações que não conseguimos verbalizar. Tu conheces o peso que carregamos no peito. Tu sabes das lágrimas que choramos em silêncio. Nada está oculto ao teu olhar. Fala, Senhor, com aquele que está preocupado com o futuro. Fala com quem está angustiado por causa das finanças. Fala com quem carrega dor por feridas emocionais e relacionamentos quebrados. Fala com quem está cansado, esgotado, sem forças. Fala com quem enfrenta batalhas espirituais intensas. Fala com quem está doente, aflito, sobrecarregado. Senhor, estende a tua mão agora. Traz paz onde existe tormenta. Traz descanso onde existe exaustão. Traz renovo onde existe cansaço. Traz esperança onde existe desânimo. Que a tua presença preencha cada canto da nossa alma. Que a tua paz invada cada pensamento. Que a tua luz ilumine cada sombra. Pai, lembra-nos da tua promessa em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Que essa verdade ecoe dentro de nós. Tu estás conosco. Tu estás no barco. Tu não abandonas os teus. Nós rendemos ao teu cuidado cada família representada nesta oração. Visita lares em crise, acalma tempestades emocionais dentro das casas, traga reconciliação onde há distância, traga perdão onde há feridas, traga restauração onde houve destruição. Pai, guarda nossa mente, protege nossos pensamentos. Livra-nos da ansiedade que paralisa, da preocupação que rouba o sono, do medo que limita. A tua palavra declara em Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Derrama essa paz sobre nós agora, Senhor. Uma paz que não depende
de circunstâncias, mas depende de quem está conosco. Abre, Pai, os nossos ouvidos espirituais. Aumenta a nossa sensibilidade à Tua voz. Faz-nos reconhecer quando Tu nos guias. Faz-nos discernir Tua direção no meio do barulho. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Nós declaramos em nome de Jesus que a tempestade não terá autoridade sobre este dia. Declaramos que o medo não governará as nossas decisões. Declaramos que a ansiedade não roubará a nossa paz. Declaramos que a Tua voz é maior, mais alta e mais forte do que qualquer outra voz. Aquieta o vento, Senhor. Aquieta a alma. Aquieta o coração. Nós confiamos em Ti. Nós dependemos de Ti. Nós descansamos em Ti e com fé plena nós declaramos: a Tua voz está acalmando a nossa tempestade hoje. Em nome de Jesus, amém? Se esta oração falou profundamente ao seu coração, eu quero convidar você a continuar essa caminhada de fé com a gente. Escreva aqui nos comentários um amém como sinal de concordância espiritual, como um ato de fé, dizendo: Senhor, a Tua voz acalma a minha tempestade. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um dia difícil. Talvez essa pessoa esteja sorrindo por fora, mas travando uma guerra por dentro. E esta oração pode ser exatamente a voz de Deus que ela precisa ouvir hoje. Salve também este conteúdo para orar novamente, sempre que o coração estiver inquieto, sempre que o medo tentar falar mais alto, sempre que a tempestade começar a se formar. E me conte aqui nos comentários qual parte desta mensagem mais tocou você hoje. A sua resposta pode fortalecer outras vidas que também precisam desse encorajamento. Lembre-se, a tempestade não define o seu dia. A voz de Deus define. Que hoje, de maneira poderosa, essa voz traga paz, direção e descanso ao seu coração. Que o Senhor abençoe o seu dia com calma, força e presença. E amanhã estaremos juntos novamente, buscando aquele que acalma cada vento